Eu sou o professor Viegas, esse é o ViegasCast, o podcast do professor, e hoje o bate-papo é com a professora Priscila Mello, né? Eu esqueci de botar o sobrenome ali, ou Prigel, não sei como é que tu prefere ser chamada, que é o nome que tu usa nas redes sociais, né? Que nem eu sou Sandro, meu primeiro nome, mas nas minhas redes aí eu uso o professor Viegas, né? Porque eu imaginei que de repente o professor Sandro ia ter muitos, né? Mas então eu queria te dar as boas-vindas aí, boa noite a todos, né? Boa tarde, né? Bom dia para quem for nos assistir em outros horários depois, né? E queria, né, dizer primeiro te agradecer pela tua presença, por ter aceitado o meu convite, né? Pedir para te apresentar aí, dizer quem tu é, né? De que região tu é, eu não cheguei a conversar, não deu pra gente conversar antes, né? Da live ali em off, né? Mas de qual é a região que tu é, qual é o estado, né? Se atua na rede privada ou na estadual, né? Vou passar a palavra aí, então, para Priscila. Obrigada, professor. Boa noite, né? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, pessoal que está aí assistindo também. Eu sou a Priscila Mello, mas assim, eu já assumi a Prigel na minha vida, né? Porque eu coloquei a Prigel no nome do canal, mas eu já virei a Prigel, onde me encontro eu sou a Prigel, então, né? Eu vou te chamar para sempre de professor Viegas e o pessoal me chama de Prigel e está muito bem-vindo. Eu sou professora aqui no estado do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, estou no Sudeste. Sou professora atualmente, da rede pública de ensino. Já trabalho na rede pública há mais de 12 anos, né? Eu larguei a escola privada lá atrás, no meu início de carreira. Estadual ou municipal? Hoje eu trabalho... Quer dizer, até alguns meses atrás eu estava trabalhando na rede estadual de ensino, porém eu estou de licenciada para tratar de assuntos particulares, né? Eu resolvi focar no meu trabalho no digital, nos meus cursos online, e aí eu estou com uma licença no estado. Mas continuo ativa. Vou te perguntar sobre isso mais adiante, aí, sobre os cursos e tal. Não, e continuo ativa no município. Eu sou também professora do município de Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu trabalho de 6º ao 9º ano, né? No estado eu trabalhava com ensino médio. Com fundamental. Isso. A tua disciplina, né? Como o próprio nome está dizendo, eu imagino geografia, né? Isso. Disciplina de geografia. Então tá, Priscila. Eu separei algumas partes, porque tu tem bastante material, né? Eu gosto quando o convidado tem bastante material, assim, para mim utilizar nas lives, né? Então eu separei alguns vídeos, principalmente para mostrar aí essa questão tua aí das redes sociais, né? Deixa eu separar aqui qual era a primeira questão. Eu ia falar do Instagram, né? Tá dando um pouquinho de retorno aí, eu não sei se é do teu aí, do teu celular. Mas assim, como é que tu começou a fazer essas publicações sobre educação? E o que te instigou, né, a começar a fazer, né? Eu, se perguntar para mim, eu já nem lembro mais, sabe? Faz tanto tempo que eu posto coisas assim que eu nem lembro mais. Mas, né, de repente tu pode contar um pouco da tua história. Eu lembro bem. É muito engraçado porque, assim, eu sempre trabalhei com metodologias ativas, com gamificação, com aprendizagem baseada em jogos, e sempre tive uma sala de aula muito agitada, né, com muitas atividades, trabalho de campo. Eu lembro que antes da pandemia, uma turma minha de ensino médio, segundo ano do ensino médio, eles no meio de uma aula, professora, você tinha que gravar vídeo, você tinha que fazer vídeo para o YouTube. E a resposta que eu dei para eles foi: tá doido, gente? Nunca. Eu sou tímida. Não vou fazer nunca vídeo pro YouTube. Vocês estão doidos. Isso aqui é privilégio para quem tá comigo pessoalmente apenas. Dei essa resposta. Sim. E aí, alguns meses depois, veio a pandemia. E eu lembro também essa coisa do cuspir pro alto, né? De estar na sala dos professores, aquela coisa não para, a gente achando que ia parar por uma semana, aquela coisa toda. E alguém comentou: a gente vai ter que fazer vídeo para os alunos. Aí eu ainda falei assim, eu quero ver alguém me obrigar a me filmar, porque eu tenho muita vergonha. Quero ver alguém me obrigar a me filmar. Fui para casa, em plena pandemia, e comecei a ver os alunos sumindo, né? Os alunos de fato, não estavam comparecendo à plataforma que o Estado tinha adotado, que o município tinha adotado.
E eu comecei a pensar assim, meu Deus, eu preciso trazer esses meus alunos de volta, eu preciso fazer com que eles estejam tão presentes e ativos como era na sala de aula. São 15 anos dando aula, Sim. E aí eu fui criando estratégias onde eu me aproximava muito dos meus alunos, eles eram ativos, né? E o que eu vou fazer agora? Eu falei assim, vou fazer um vídeo para os meus alunos. Então, eu comecei fazendo vídeo para os meus alunos. Só que eu não fiquei só no vídeo. Então, assim, eu vou te interrompendo de vez em quando, Tá. surgindo as questões aí. Então, é uma coisa que foi bem recente. Foi, né? Eu considero recente, né? No início da pandemia ali, né? Foi há pouco tempo que tu começou realmente a atuar mais nas redes sociais. Mas tu já usava tecnologia antes nas tuas aulas? Já. Eu não era muito das redes sociais, mas eu sempre utilizei tecnologia nas minhas aulas. Sim. Não com tanta intensidade, né? Então facilitou um pouco mais em relação a outros professores. Sim. Mas não com tanta intensidade. Eu usava assim, eu sempre levava. Eu fazia jogos no PowerPoint, então eu fazia jogos no projetor da escola com eles. Tinha usado já o Google Forms algumas vezes, mas a ocasião não tinha tanta necessidade disso, né? Então eu não usava com tanta intensidade. Só que o que começou a acontecer, né? Porque eu cheguei, na verdade, na rede social, eu não sou. Minha rede social não é para a geografia, não é para alunos de geografia, porque isso deu uma reviravolta. Eu fiz vídeos para meus alunos, e não só os vídeos, eu comecei a passar para eles atividades, e eles começaram a dar um retorno muito positivo. Então, eu fiz atividade digital, onde o PDF eu transformei numa atividade que o aluno fazia pelo celular, atividade, e enviei na plataforma. E eles começaram a retornar essa atividade feita com uma participação muito mais, muito mais ativa do que antes. Sim. E isso começou a repercutir nos outros professores, porque os alunos começaram a comentar na plataforma: professor, já entreguei, que legal, manda outro. E os professores viam, né? Porque os comentários estavam públicos ali. E minha escola era muito pequena, a escola do estado é muito pequena, e a informação foi passando, e os professores, meus amigos de trabalho, começaram a entrar em contato comigo. Poxa, Priscila, me ensina a fazer isso aí também. Eu queria muito aprender a fazer essa atividade interativa. Nossa, como é que você fez esse jogo? Os alunos só falam desse jogo. Que aqui no Rio Grande do Sul, não sei como é que chamava aí, no período da pandemia, nós chamamos de professor referência. Cada escola, isso foi até oficial, sabe? Escolher um professor na escola. Olha, conversava com o diretor lá, qual é o professor que tem mais afinidade com as tecnologias aí? É o fulano, então esse vai ser o professor referência, que é o que vai fazer o que tu tá comentando aí que tu fez na tua escola. Então, se fosse aqui no Rio Grande do Sul, tu seria a professora referência. Isso é muito bom, né? Porque mostra essa nossa conexão, a nossa ajuda, né? Um vai ajudando o outro. Eu aprendi muito, inclusive, recentemente estava relembrando isso, né? Eu perdi uma grande amiga na pandemia, professora de letras, grande Jaqueline Matos, e ela foi uma das primeiras pessoas a me acalmar tecnologicamente. Quem me segue hoje sou fera da tecnologia, mas nem sempre foi assim, né? Tinham atividades, tinham coisas que eu não conseguia fazer. E aí, eu lembro que para postar coisas na plataforma, porque a plataforma que a gente utilizou eu não conhecia. Eu lembro que eu estava irritada, ela me ligou e falou assim: calma, vamos fazer com calma, você consegue, você faz tudo na escola. Vamos, respira fundo e vamos lá. A gente tava Qual é a plataforma que vocês utilizaram? Hein? Era o Google Classroom. É o mesmo que nós utilizamos. Só que aqui a gente, eu não sei como é que foi aí, mas aqui nós fizemos institucional, né? O governo criou salas, né? Criou os e-mails, @educar aqui, e aí com isso o pessoal acessava, né? Isso aí. E era super tranquilo, eu tinha me encasquetado com um detalhe. E aí ela me ligou, e aí a gente conseguiu resolver. Eu falei assim: isso é tão simples. E aí eu fui ensinando os outros professores. Então foi uma corrente, né? E aí, como eu tinha já algumas habilidades com essa coisa de criar jogos, criar atividades interativas, os professores começaram a me pedir. E aí eu comecei a fazer videoconferência. Só que teve um dia que eu fiz 6 videoconferências em um dia. E eu não estava mais dando conta de atender professor. Com os colegas, tu estava atendendo os colegas.
E a informação foi passando, e daqui a pouco eu estava fazendo videoconferência com gente que eu nem sabia quem era, assim, que alguém falou que eu conseguia explicar como fazer tal Eu vou te coisa. dizer que eu passei por isso. Eu agora não estou em escola, né? Estou na SEDUC, né? Na Secretaria de Educação. Mas eu passei por isso também. Que no fim eu ficava atendendo dia e noite os colegas, até mais às vezes os colegas do que os dos próprios alunos, né? Sim, Para ajudar a esclarecer essas questões aí, né? é porque todo mundo foi pego de surpresa, né? E tinha gente que nunca tinha tocado para fazer nada, mal mexia no Word. Uhum. Então, é até bonito ver essa busca por conhecer, né? Porque muita coisa deixando para lá, essa busca pelo conhecer. Aí eu gravei o primeiro vídeo para o YouTube, para poder facilitar um pouco a minha vida. Por exemplo, vou gravar um vídeo aqui como faz, e aí vocês vão assistir. Quem me pedia, eu já mandava o vídeo. Não, assiste aqui. Não vou ficar me fazendo videoconferência, não, que eu tô aguentando. Assiste aqui. E aí, esse vídeo de orientação para professores que fez com que o canal começasse a crescer. Eu vou chegar nessa aí, vou chegar nessa questão aí. Mas eu E aí, eu as vou redes colocar sociais antes. foram consequências. Eu vou colocar antes aqui o do Instagram. Olá, seja bem-vindo ao canal Prigel. Hoje eu trouxe para vocês uma ferramenta incrível, gente, muito fácil mesmo de mexer, para você transformar atividades em PDF, imagens, em atividades interativas digitais. São atividades que têm correção automática, então economiza muito nosso tempo. Engaja muito mais o aluno, ele tem muito mais interesse em fazer a atividade, porque é muito mais divertido ele estar ali usando o celular. E assim, tá conectado com o ensino do celular. Essa ferramenta, ela é muito fácil, é a Top Worksheets. Eu confesso que eu conheci ela há pouco tempo e estou encantadíssima com as possibilidades de vocês, como é a ferramenta, como se inscreve na ferramenta, como criar uma atividade do zero e aplicar ao aluno. Vamos lá para o computador aprender, bem? Eu fiz um recorte aí, né, de um dos teus vídeos no Instagram, né? O Instagram começou depois do canal no YouTube ou foi ao contrário? Não, começou depois. Eu comecei lá pelo YouTube. Começou pelo YouTube. E é os mesmos vídeos que tu posta no Instagram, é os mesmos que tu coloca no canal ou não? Não. O que acontece, né? Eu uso o Instagram também para comunicar coisas que eu faço no YouTube. Então, porque no YouTube ele tem uma outra linguagem, né? São vídeos maiores, eu posso colocar vídeos longos no YouTube. Eu vou aproveitar para a minha esposa, que ela me auxilia, que eu vou pedir para ela colocar, eu coloquei embaixo ali o teu endereço do teu, né, o link ali do Instagram. Arroba Prigel7, Prigel né? 7, isso. O YouTube eu possibilito fazer vídeos maiores, né, mais longos. Eu uso o YouTube muito para fazer meus tutoriais. Se você quer ver O YouTube muito para fazer meus. Opa! Seu negócio Tira isso. Vá para o Wix e-commerce. Desculpa, gente. Eu uso muito o YouTube para fazer meus tutoriais, então são vídeos mais longos. No Instagram, eu faço vídeos curtinhos, mostrando. Porque tem aquela limitação, né? Aquela limitação de 1 minuto, né? E muitas vezes no Instagram eu faço o mesmo conteúdo dos vídeos longos do YouTube em 1 minuto. Então, assim, é para aquele professor que pega rápido. Ele, com 1 minuto, ele já conseguiu, né? Pegou ali o que é para fazer. Quer mais detalhes? Aí você vai no vídeo do YouTube que vai estar tudo detalhado, explicadinho, direitinho. E tem alguns conteúdos que são exclusivos do Instagram, né? Alguns conteúdos, dicas rápidas de metodologias para o dia a dia. Aí eu fico mais no Instagram, né? Que são tu mesmo aprendeu a fazer as edições, né, sozinha, isso, durante a pandemia, tu aprendeu a editar ali e a colocar aqueles efeitos e tal. E tu faz no celular, no smartphone, ou tu faz no computador? Olha, esse processo de pandemia foi doído, né? Foi doloroso, mas foi de um aprendizado para mim que eu nem imaginava. Eu já fazia pequenas edições com o celular, só que eu me aprofundei muito. Então, hoje eu edito meus vídeos tanto pelo celular quanto pelo computador. Eu tenho um editor instalado no meu computador, eu uso o computador de vez em quando. Quando eu tô assim cansada da tela do computador, que eu quero ficar deitada no sofá, eu uso o celular. Então, eu digo que, na verdade, com o celular, com o smartphone, tu faz tudo.
Sim. Dá para fazer tudo. Sabe que eu gosto bastante de tecnologia, mas eu ainda tenho essa dificuldade com o smartphone. Eu ainda prefiro. Você tem o auxiliar aí, tá? Tem um auxiliar Tem. também. Agora ele vai cuidar aqui. Eu ainda prefiro o computador, sabe? Não me sinto mais seguro, né? Fazer as edições do computador. Mas eu vou colocar um do teu YouTube um pouquinho aí, pra gente falar do YouTube, então. Olá, seja bem-vindo ao canal Prigel. Eu sou a professora Priscila Mello, esse é um canal dedicado à tecnologia e à educação. Hoje eu saí do meu cenário de sempre, né? Porque, gente, tá um frio aqui na minha cidade. E eu tô aqui confortável no meu sofá pra falar do vídeo de hoje pra vocês, que é como fazer com que o desenho dos seus alunos ou do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto se torne um desenho animado. Eu fiz essa brincadeira com meu filho, ele adorou. E depois disso ele quis fazer milhares de personagens para criar histórias. Foi muito legal. Existe uma ferramenta online que você pode fazer tanto pelo computador, mas eu vou mostrar para vocês pelo celular, como pegar esse desenho feito e já dar uma animação. Tu tá te dedicando mais a realmente fazer tutoriais para aplicativos, não é um canal voltado para aulas de geografia. Ou também. Não é. Não, mas Não. é para. Ele tem até o meu canal no YouTube, ele tem várias playlists. E tem ali até uma playlist de aulas de geografia, que durante a pandemia eu gravava para os meus alunos. Só que ele fica ali e é muito visualizado, né? Tem bastante estudante que vai lá. Só que 90% do canal, isso é 10%, 90% do canal é dedicado à educação, a orientar professores. Então tem tutoriais sobre aplicativos que facilitam a vida do professor, para correção de prova rápida, para criação de slide para apresentação, para como criar jogos. Tem playlist de dicas de filme para se utilizar em sala de aula. Tem dica de dinâmica para se fazer em grupo. Como trabalhar com metodologias ativas, a gamificação, aprendizagem baseada em jogos. Então, é um canal, na verdade, focado em educadores, em professores que querem dinamizar as aulas. Né? Ou que querem aprender um pouco mais também sobre tecnologia. Então, o teu foco hoje é mais para professores mesmo. Sim. Inclusive no meu Instagram. Teu público, né? Digamos assim, né? É, isso aí. Meu público são de professores. É meio que eu faço. Eu também fazia bastante tutoriais, né? Mas o meu público hoje, mais principalmente por causa das lives, né? Para assistir a questão dos. Que eu convido professores, né? Para falar sobre educação, né? Então, o meu público também hoje é mais professores, mas no início era mais alunos, né? Porque eu fazia as videoaulas, né? Tu nunca chegou a fazer aula de geografia, não chegou nem a ter. Os teus alunos tu postava também? Não fiz, eu tenho. No canal tem uma playlist com mais de 50 vídeos de geografia. Tá. Mas era assim, era vídeos que eu fazia para os meus alunos e botava público. Então tem pessoal que assiste. Mas assim, acabou a pandemia, acabou não, né? Mas voltamos para a sala de aula presencial, eu já tinha um repertório interessante, inclusive, para indicar para os meus alunos de vídeos que eu já tinha gravado, de outros colegas também que fazem vídeos maravilhosos. E aí eu deixei um pouco de lado essa parte da geografia, que não era meu foco, e continuei no foco de auxiliar os professores. E não são só professores de geografia, né? Como eu falo, no como geral, é de tecnologias para educação, para qualquer área. Eu olhei ainda hoje teu canal ali, tá com 137 mil inscritos. Tu chegou a imaginar assim que chegaria, porque esse boom aí de inscritos deve ter dado desse período, desse curto período aí, né? Começou a pandemia, até então tu chegou em algum momento a imaginar assim que teu canal ia dar esse estouro, e esse estouro foi em função realmente da pandemia? Sim, então, professor, eu nunca tive a pretensão de ser youtuber. Eu entrei para o youtuber apenas com o objetivo de ter, por olhar o YouTube como uma ferramenta interessante nesse momento de pandemia. Era uma ferramenta que eu conseguiria ter acesso aos meus alunos, aos professores, colegas. Então, não pensava em ser youtuber, não era algo que eu almejava. Mas foi acontecendo.
E no momento que foi acontecendo, eu olhei e falei assim, não, peraí, tá acontecendo. Na época da pandemia, as inscrições eram muito rápidas. Chegou a ter 1.000 inscritos em um dia, em 2 dias. Era muito rápido. E isso me deu muita felicidade. Muito professor buscando conhecimento, né? Isso é muito legal. E aí eu olhei diferente. Aí eu olhei para o YouTube e falei, não, peraí, alguma coisa está acontecendo aqui. Deixa eu olhar isso com mais cuidado. E tudo que eu faço, eu tento fazer com muito esmero, assim, né? Eu tento entender o que eu estou fazendo. E já, assim, antes de bater 1.000 inscritos, lá atrás, logo no início, eu comecei a estudar sobre o YouTube. Então, eu falei assim, já que eu estou fazendo isso e está sendo essa repercussão, vamos então transformar isso aqui numa coisa que seja interessante para mim. Então, eu comecei a estudar como botar as tags, como divulgar os vídeos, qual era a melhor forma de divulgação dos vídeos, como botar o título certo, a capinha certa. E aí eu comecei a estudar sobre isso freneticamente. Então, não foi intencional, mas no momento em que eu vi que eu fiz lá, sei lá, 800 inscritos em pouquíssimo tempo, e aí eu comecei a pesquisar se isso era normal. Se é normal isso acontecer, eu comecei a pesquisar a média de crescimento dos canais. Aí eu comecei a focar nisso. E aí virou intencional. Eu falei assim, não, então eu vou, já que eu estou aqui dedicando o meu tempo a essa atividade, e se essa atividade pode me render algum fruto, eu vou então me dedicar mais ativamente a isso, vou aprender o que eu puder aprender. Aí eu comecei a me aprofundar em edição de vídeo, melhorei o áudio dos meus vídeos, comecei a estudar sobre como me comportar perante a câmera, porque quem me acompanha desde o iniciozinho, e tem muitos seguidores lá no Instagram, que estão nos meus grupos de WhatsApp, que me acompanham desde o primeiro vídeo, eles percebem isso, né? Eles devem perceber. Isso aí é normal, se tu olhar os meus antigos lá, porque eu tenho canal há bastante tempo, e se olhar os antigos lá, tu vai ver a diferença, né? Que no início tu não tá realmente acostumado a... Não sei se tu deve ter percebido, né, que o grande problema dos teus colegas é justamente esse, né? Eu falo presencialmente, eu tenho desenvoltura presencialmente, mas quando eu tô falando com uma câmera aqui sozinho, eu tranco, né? Eu travo, ou até mesmo no Meet, né? Eu não sei se tu percebeu isso com os teus colegas também, quando eles vinham te conversar. Não é fácil, não. Até comigo mesmo. Nossa, meus primeiros vídeos eram uma timidez, um negócio estranho. Eu não olhava para a câmera do celular. Eu sempre dou a dica para quem quer gravar vídeo, né? Não se olha, não se olha. Nesse momento eu não sei onde está a câmera do meu celular. Não consigo identificar se eu estou olhando para a câmera direitinho. Mas não se olha na imagem. Tu tem que olhar assim, né? Lá para aquela luzinha lá onde não tá. Olha, isso aí. Não olha na sua imagem refletida, isso. Olha na luzinha da câmera. Mas é uma coisa difícil, porque a pessoa tem a tendência de se olhar. Se olhar, né? E no caso hoje, que, por exemplo, né, a gente está conversando com outro aí, né? Eu tô olhando para a tua imagem ali, que eu tô falando contigo, né? Então, o que acontece? A gente acaba olhando não olhando para, né, ali para a câmera, né? Acaba olhando para a tela do computador. Nesse caso de difícil, né? De live, não tem como. A gente tem que compartilhar nós dois aqui, né? Então a gente se olha. Mas é uma dificuldade que eu percebi também nos meus colegas, que muitas vezes até eu que gosto muito de fazer essas entrevistas, né, de convidar colegas meus, e não, bem capaz, né, fazer entrevista, não, eu não gosto dessas coisas, e são pessoas que presencialmente são, né, super desenvoltas, né, então realmente é uma coisa que eu acho engraçado, porque eu às vezes até me sinto mais à vontade na câmera, assim, do que ao vivo, né? Então é uma coisa que eu estranho bastante. Mas eu tenho uma outra recorte aqui que eu fiz, um vídeo teu, gostaria que tu falasse sobre ele. Não tá sendo fácil pra mim me despedir da escola, mas eu preciso voar. Com vocês também. A vida é feita de despedidas e encontros. A gente se encontrou há 2 anos atrás, a pandemia nos afastou, a gente se reencontrou de novo e agora eu tenho que partir. Mas eu sei que vocês vão ficar felizes por mim, que é importante para mim nesse momento. Preciso cuidar do meu filho, preciso tocar as minhas coisas. E eu quero agradecer, tá? Por todo o acolhimento e todo momento gostoso e feliz que eu tive com vocês nesse ano de 2022.
E a gente vai se encontrando aí pela vida. Segunda-feira eu tô aqui pra dar um beijo pro pessoal. E obrigada por tudo. Tá? Essa é a informação aí. Obrigada. Oh, meu Deus, cara. Ai, que ódio. A aluna até falou no fundo ali, tá? Ai, que ódio! Perdeu a professora. Isso é uma coisa, infelizmente, né, Pri? Infelizmente que acontece bastante na educação, né, que os professores acabam, né, indo, se surge uma outra oportunidade financeiramente, às vezes, não sei se é o teu caso, tá? Tô te dizendo que acontece muito, né, que as pessoas acabam saindo, até mesmo para outras áreas, né, pela, né, falta, a baixa remuneração que o professor tem e tal, né, e às vezes outras coisas acabam sendo atrativas e às vezes bons professores, né, que os alunos amam e gostam, que nem eu vi que os teus alunos, né, gostam de ti, acabam deixando, né, a escola, a instituição, a sala de aula, né, então não sei se tu não quiser falar sobre o vídeo, para mim não tem problema, a gente passa Não, eu faço as sim. perguntas, as pessoas respondem se quiser, né? Mas assim, eu queria entender, de repente eu entendi que agora tu continua no município, né? Então tu saiu do estado, né? Se isso foi para trabalhar profissionalmente realmente como uma influenciadora digital, né? Ou se teve outro motivo que de repente até nem interessa pra gente aqui, né? Olha, foi uma série de motivos. Eu entendo o que o senhor acabou de falar, né? Eu vejo muitos colegas querendo outra coisa. E eu confesso, sem hipocrisia nenhuma, que nunca foi a minha intenção sair da educação. Inclusive, eu não saí, né? Eu dei um tempo do Estado. Mas eu Uhum. nunca tive a intenção. Eu nunca fiz nada pensando, nossa, se isso aqui der certo, eu vou sair da sala de aula. Porque eu gosto muito da sala de aula, de verdade, assim. Alguns momentos difíceis na minha vida, eu consegui me recuperar emocionalmente por estar em sala de aula e ter esse contato com os meus alunos, que, graças a Deus, já tive alguns problemas, sim, mas ao longo da minha vida sempre foi muito prazeroso para mim trabalhar, né, dar aula. Mas o que acontece? Como essa coisa do online começou a dar muito certo, e aí além do YouTube, eu já comecei junto com o YouTube a lançar os meus cursos. Hoje eu tenho 7 cursos para educadores. E eu fiquei num frenesi absurdo, criando material didático também. Eu produzo material didático, né? Eu crio Sim, eu justamente ia jogos. comentar isso contigo. Pelo que eu vejo que tu produz, né? Tem que ter tempo, né? Isso. Não tem. Eu sei, por exemplo, assim, às vezes uma edição de um vídeo de 3 minutos, tu pode perder 2 horas editando, né? Sim. Dependendo, Olha, dá muito trabalho, né? eu tenho uma amiga que fala para mim assim: eu não sei como que você conseguia dar conta de tudo. Eu falei assim, eu também não sei. Só que eu tinha tanto tesão pedagógico que eu ficava fazendo. E assim, eu estava passando por uns problemas pessoais mesmo, pessoais, né? Problemas íntimos. E eu supria os problemas pessoais trabalhando. Então, era fazendo vídeo, editando, criando material didático, criando recurso, criando atividades, fazendo muita coisa. E aí acabou, né? A gente voltou para o ensino presencial e eu continuei produzindo com a mesma intensidade, dando aula em 2 escolas. Uhum. Chegou um momento que meu corpo não ia mais aguentar. Eu Sim. estava chegando a essa conclusão de que meu corpo, a minha mente, não iria aguentar. E como eu tinha já um retorno financeiro satisfatório pela rede social, pelos meus cursos, pelos materiais que eu estava produzindo, eu já estava comercializando, e esse retorno estava me dando uma satisfação muito grande de ver o reconhecimento que meu trabalho estava recebendo. E aí eu fui convidada para fazer palestra em Portugal, fui convidada para fazer palestra para o Sebrae, e aí isso também me dava um retorno financeiro. Eu comecei a pensar, e também tenho um filho de 9 anos que estava nesse contexto, coitado, e sendo bem sincera com vocês, estava, né, ali, tadinho, me vendo trabalhar 24 horas. Sim. E aí eu comecei a olhar os cadernos dele em branco, com coisas que eu poderia estar ali auxiliando, e aí eu somei tudo
E tomei uma decisão que não foi fácil. Vocês veem, o chororô, gente, foi um chororô na minha despedida. Foi uma semana de despedida na escola, em todas as turmas. Essa aí eu divulguei porque a aluna que falou, ai, que ódio, ela filmou. Mas nas outras turmas não tiveram alunos que tivessem filmado, né? Então ela me passou o vídeo, vou publicar. Sabe que eu até lembrei, desculpa te interromper, mas eu visitei uma escola e me convidaram para avaliar lá os trabalhos dos alunos, era uma amostra, né, tecnológica, e quando entregaram o prêmio, tinha uma guria atrás de nós que também disse a mesma coisa, porque os outros ganharam, ela disse, ai, que ódio, saiu no meu vídeo. E aí eu postei depois que eu vi que tava a guria, ai, que ódio. Aí eu achei engraçado quando eu vi o teu, que a guria disse a mesma coisa, né? Ai, não, que ódio. tadinha. Ela expressou aquele ai, que ódio, tipo, ela vai embora, que ódio que ela vai embora. Sim, tem que ódio. É legal isso aí, né? É legal. E aí eu resolvi pedir uma licença, né? Que é uma licença de 2 anos, para poder avaliar a minha vida, que é uma licença sem vencimento, do Estado. E me ausentei do Estado. E não quis fazer a mesma coisa com o município, porque eu queria continuar com o vínculo na sala de aula. Até porque eu ensino como motivar os alunos. E eu acho assim que é importante a prática na sala de aula. Sim. Então eu continuei no município, que é muito mais desafiador para mim, né? Que é uma escola com menos recursos do que a escola do Estado, que é toda equipada. Eu trabalho com Fundamental 2, que essa turminha, na verdade, do Ai Que Ódio, eles são do Fundamental 2 também, que minha escola do Estado também tinha Fundamental 2, que eu, inclusive, trabalhava com eles. E aí eu acabei optando em ficar no município e sair do Estado por uma questão de tempo, porque minha matrícula no Estado era muito maior e me consumia muito tempo. E aí hoje eu consigo ter tempo para auxiliar meu filho na escola, dar mais atenção para ele, produzir meus recursos didáticos, produzir meus vídeos, botar um Instagram sempre ativo, dar aula, planejar aula sem surtar. Sim, porque eu vejo que tu é bem ativa, né, nas redes sociais, tu posta bastante ali no Instagram, né, as dicas e tal. Além de tu ter que preparar o material, tu tem que estudar também, tem que pesquisar, tem que estar sempre apresentando algo novo, né? Então, assim, realmente demanda muito tempo mesmo, né? Eu ia até te mostrar. Então, pega ali para mim, por favor. Pega ali para mamãe, aquilo ali. Aproveitando, enquanto ele pega para ti, eu ia te perguntar se tu falou dos cursos, né? Como é que funciona esses cursos aí? Depois tu me mostrar aí, que tu quer me mostrar. Vou te mostrar, porque assim, um pouco antes da gente entrar aqui ao vivo, eu tava plastificando os jogos que eu vou... amor, dá licença. Plastificando os jogos que eu vou usar amanhã. Então, amanhã eu vou fazer uma aula com os alunos. Não, ele é teu assessor mesmo, né? Ele é meu assessor, desculpa. Amanhã eu vou fazer uns jogos com os alunos e aí eu só tinha 2 cópias. Aí eu resolvi plastificar antes de entrar ao vivo. Assim, eu vou plastificar isso hoje, amanhã eu peço para meus alunos me ajudarem a cortar, levar lá para a mamãe. E aí é nesse frenesi. Então, sobre os cursos, né? Os meus cursos, eles são 7 cursos hoje, se eu não me engano. Tem hora que eu até me perco. São focados em metodologias ativas e aprendizagem baseada em jogos. Então, todos os meus cursos... Tem até um curso de edição de vídeo, né? O que eu ensino a ler as técnicas de editar vídeo também. Mas a maior parte dos cursos são para ensinar formas de engajar o aluno e ferramentas que existem disponíveis, que são tranquilas e fáceis da gente aprender para motivar e fazer com que a aula fique mais então agora tu tá te focando mais, não, né? Não tô querendo dizer que antes não, mas agora tu tá te focando mais nessa questão da aula híbrida, da sala de aula invertida, né, nessas questões aí, porque eu percebi, não sei se tu percebeu também, assim, que um pouco o pessoal terminou entre aspas a pandemia, né, como a gente já falou, a gente voltou para a sala de aula e os professores, bom, agora eu não preciso mais usar o Classroom, eu não preciso usar mais o Meet, eu não preciso mais editar, né, gravar vídeo, e agora volto para aula presencial. Não sei se aconteceu isso aí, mas eu que trabalho na TI lá na Seduc, né? Então eu tenho acesso à plataforma Google lá, e eu consigo ver gráficos e tal de como é que está se comportando, e a gente percebe a queda, né? Que os professores realmente abandonaram o Classroom, abandonaram o Meet,
né, retrocederam, tudo vão agora voltando para a sala de aula com o quadro branco, o quadro negro, sei lá, né, e aí então, de repente, tu diminui um pouco dessa procura que tu tinha antes, mas talvez essa outra procura mais pela sala de aula invertida, por outros processos, não sei se eu estou viajando aí. Não, foi isso mesmo. O que acontece? É um grande erro a gente achar que as coisas voltaram, entre aspas, ao normal, né? O que era antes da pandemia. E eu acho que a gente tem que usar esse período para aprender com ele. Então, eu acho que é importante se valorizar o ensino híbrido, que é anterior à pandemia, né? Por ignorância, por ignorar, né? Por ignorar a teoria, muita gente achava que o ensino híbrido era fazer aula ao vivo, junto com o aluno assistindo em casa, aquela coisa louca que foi no final da pandemia. Mas não, o ensino híbrido é essa questão de você aprender em todos os ambientes. E a gente hoje está lidando com jovens que são conectados desde o berço. O digital faz parte da vida deles. E aí, se você volta para a sala de aula e ignora o uso do smartphone, você deixa o smartphone solto para ele ser utilizado da pior maneira possível. Então, o que eu tento fazer hoje? Eu tento mostrar para os professores que mesmo no ensino presencial, a gente consegue continuar utilizando tecnologia. E se a gente faz essa orientação do aluno, esse smartphone dele, que é usado para muito de besteira, pode ser utilizado para adquirir conhecimento, pode ser utilizado para engrandecer o processo de aprendizagem. Então, o meu caminho todo hoje é mostrar como a tecnologia pode facilitar a nossa vida, ainda inclusive no ensino presencial. Semana passada eu fiz uma live no meu canal sobre um aplicativo, por exemplo, que ele é perfeito para o ensino presencial. É um aplicativo, é uma tecnologia, que você gera uma prova, você pode criar até 40 provas diferentes para uma mesma turma. Então, você gera uma prova que é impossível de colar, você imprime essa prova, né, presencial, você imprime, você entrega. Aí tem que falar assim, nossa, mas 40 provas, dá um trabalhão para corrigir. Não, o aplicativo gera um QR Code e você corrige a prova. Eu corrigi 35 provas em menos de 10 minutos. Então, minha ideia é mostrar... Eu já tinha estado falar disso. Isso. A minha ideia é mostrar que a tecnologia é um facilitador da nossa vida. Tem coisas que a gente não utiliza mais? Tem. Por exemplo, dificilmente, eu mesmo, pessoalmente, nunca mais fiz um Meet com os meus alunos. Até porque a prefeitura não está me pagando para fazer uma aula extra em casa. Seria muito interessante se houvesse... isso aí não foi só por parte dos professores, né, Priscila? Eu posso falar mais aqui do Rio Grande do Sul, mas eu também, por parte, sim, de quem estava por trás disso, também não teve interesse de que continuasse, né? Sim, isso é muito triste. Interesse é mais para que volte presencial. Mas o que eu ia te dizer, eu ia te perguntar do Meet ali, se tu fosse dar um conselho hoje, né? Às vezes eu fico pensando de como que a gente poderia fazer uma conscientização, né? Porque a gente tem uma preocupação muito grande lá, como a gente trabalha com isso, que os professores sigam usando o Classroom, sigam usando o Meet, sigam usando todas as ferramentas Google, né? Que conselho tu, né? Não sei se tu teria algum conselho para dar nesse sentido, assim, de quais as vantagens que teria de seguir usando o Classroom, por exemplo? Olha, eu acredito que são muitas as vantagens e eu continuei com a minha continha lá e utilizo com os meus alunos. Quando meu aluno falta, eu coloco, né? O aluno que falta, ele tem ali um banco de dados para poder recorrer àquela atividade. Quando a gente trabalha, não sei como é aí, mas aqui a gente trabalha alunos que ficam em dependência. Sempre foi um problema muito grande para a escola. Em que momento esse aluno vai estudar? O que ele vai estudar? Você mantém ali um banco de questões para esse aluno, as atividades, como ele fazer, como ele retornar. Eu faço ainda pelo menos uma atividade online com os meus alunos. Eu coloco o QR Code nas minhas atividades para que eles acessem com mais facilidade. Então, é muito importante. E eles estão acostumados, né, com isso, né? E aí se a gente simplesmente abandona tudo, não dá para usar tudo como era antes, né? A gente também tem que ter essa noção. Mas, gente, sempre foi uma reclamação também na escola que em reunião de professores não tinha todo mundo. Se marca uma reunião online, o quórum é muito maior. Então, tem coisas que a gente não pode abandonar, que facilita muito a vida da própria gestão da escola
e esse contato com o aluno. Então, os meus alunos, por exemplo, que faltam às aulas, eles já sabem que tem os vídeos antigos que eu utilizava, que eles já podem assistir para não ficar tão distante daquilo ali. Porque você dá uma aula ao vivo para o aluno, presencial, né? E aí, se ele falta, acabou. Ferrou com tudo, né? Porque você não vai conseguir repetir tudo de novo para aquele aluno. Só que aí o vídeo, ele tem essa possibilidade do aluno rever. E rever, e rever, e rever, e ficar afiadinho para uma avaliação. Então... E voltar várias vezes, né? Isso. Eu te perguntei isso porque, assim, quando tu fala isso para um professor, professora, né, tu fala, não, vamos seguir usando o Class, vamos seguir usando as ferramentas e tal, né? O pessoal olha assim, não, mas eu não ganho para isso, eu já tô do presencial, para que eu vou ter que fazer esse trabalho? E aí eu sempre digo isso aí, né, que tu tava falando, né, que pô, tu pode usar a ferramenta a teu favor, né? Eu, quando estava em sala de aula, eu usava para facilitar a minha vida. Fazer provas que se autocorrigiam, né? Que podia corrigir sozinho, né? Diminuiu um monte o meu trabalho, né? Então, isso que eu tento dizer pro pessoal, mas é difícil de convencer. Nesse tempo, eu liguei para uma escola para falar sobre um e-mail lá e a pessoa perguntou para mim assim, mas por que tu tá falando em Classroom? Nem se usa mais. A gente já terminou a pandemia, então, assim, é esse o pensamento, assim, de muitas pessoas, né? E eu fico muito triste, né? Porque a gente imaginava uma coisa, né? Que não ia ter mais volta, né? Não ia se andar para trás e, infelizmente, algumas pessoas não querem mais continuar, querem voltar ao que era antes, né? E aí vai ter todo o trabalho. Felizmente tem muitas pessoas que querem avançar, porque senão não teria pessoas que assistiriam teus vídeos, né? Sim, principalmente professores, né? Eu tento mostrar isso o tempo todo, né? É muito interessante, assim, ninguém mais pega um edredom e lava a mão depois do advento da máquina de lavar. Não vejo ninguém, né? Com o edredom batendo, lavando aquele edredom pesadão de casal. Por que a gente vai pegar a tecnologia que tem uma correção automática da atividade para o aluno, que engaja muito mais, que facilita a nossa vida? Porque se você coloca organizado numa planilha as notas, depois você faz o somatório todo sozinho, assim, o aplicativo o ferramenta faz o somatório para você. Para que ficar ali fazendo papelzinho? Eu não sei como é que foi para vocês aí, Priscila, não, tu pode de repente me falar aí como é que foi no estado e no município, mas aqui o pessoal não pode alegar, por exemplo, assim, mas eu não sei usar, eu não sei fazer. Teve inúmeras formações, né, no site da SEDUC aqui, né, do Rio Grande do Sul. Se tu entrar lá no canal, tu vai ver inúmeras formações das ferramentas, né, que não só da Google, mas de outras ferramentas que o professor pode utilizar para gravar aulas e tal, editar, né, então, assim, usar os formulários, né. Então, nem essa desculpa não se tem, né? Porque, eu não sei. Não, mas teve formação, tem todo o material lá, teve formação, né, específica para os professores, né? Então, eu não sei como é que foi aí no Rio, né, no município, né? Teve, de certo modo, teve alguma formação, sim. E além das formações oficiais, tiveram tantos professores que se dispuseram a auxiliar também na internet, né? Então, digamos que se uma prefeitura ficou deficiente em formar os seus professores e se organizar, tiveram formações online que auxiliaram, né? Há uma questão da acessibilidade, que é uma questão que tem que ser realmente melhorada, né? Muitos dos nossos alunos não têm acesso. Isso é muito triste, porque desde 2014 já é direito humano o acesso à internet. Já está lá no rol dos direitos humanos da ONU o acesso à internet. Afinal de contas, sem acesso à internet, você não saca nem auxílio, né? Você não faz mais nada, você não tem nem mais acesso a teu cartão do SUS. Então, eu fiz uma pesquisa um tempo atrás, cerca de 96% das pessoas que acessam a internet no Brasil acessam pelo smartphone, mas ainda há uma questão muito grande com relação à acessibilidade, que deve-se haver políticas públicas de fazer com que ela fique realmente como a televisão é.
chegando a Sim. todos os cantos. Isso em todo o Brasil, né? Eu acredito eu que é um problema, né? Eu não sei se tu deve ter percebido também nas tuas aulas, né, no Meet, que às vezes tu tinha 40 alunos e assistindo mesmo no Meet tinha 10, 15 no Sim. máximo, né? Isso é muito triste, né? Sim, mas tem essa questão de também o professor fazer com que essa aula fique um pouco mais engajadora. Porque o que acontece? Eu percebi no estado que quando eu comecei a apresentar determinadas coisas para os alunos, a interação aumentava. Eu falei assim, são safadinhos. Então, Sim. peraí. Tem Né? uns que têm internet, sim, Havia e dizem que não tinham, né? a questão do desinteresse. Aquilo ali também, Sim. viemos e convenhamos, né? O aluno recebeu um PDF estático de 40 páginas para ler, para responder 25 perguntas, o professor também dava uma surtada legal. Sim, né? Muitos fizeram isso, né? Muitos fizeram isso. Aqui a gente tinha a questão da internet patrocinada também, né? Que o aluno entrava pelo aplicativo da das notas lá e ele acessava o Classroom pela internet. Então, assim, tinha alguns recursos, né, para acessar. Mas realmente era um problema, né, que existia. Eu tenho mais um recorte teu aqui para te fazer uma última pergunta aí. Márcia, vai colocando aí de onde vocês estão falando, galera. Tem gente de Niterói, olha o Pedro aí. Hoje, uma live muito especial, porque tem um tempão que não tem live no canal, né? Eu quis voltar com as lives, a coordenadora já achou as minhas questões para colocar no simulado. E aí, que meus alunos não estejam vendo essa live agora. Mas não tem problema. E depois eu falo sobre isso. Esse temor que os professores têm. Eu vi que é uma parte da tua live aí, né? Tu costuma fazer live também, assim, seguido? Ou não? É uma coisa mais esporádica? Eu estava tentando aqui abrir o áudio para poder eu escutar o que era, porque quando eu vi o vídeo, eu falei assim, meu Deus, qual é esse? Porque tá totalmente mudo para mim. Ficou mudo para ti? Tá, estranho. Mas os outros vídeos eu identifiquei, porque eu já sabia quais vídeos era. Não tá ficando com áudio para ti? Estranho. Na hora que você publica, não. Aí eu fiquei até na dúvida. Mas tu vai ver depois da gravação, tu vai ver que tem áudio. Mas esse último é da última live que eu fiz, né? Isso, Sim, eu faço lives lá no canal. Na época... Mas tipo eu, assim, que faz umas meio Jô Soares, assim, entrevista, ou também? Também. Então, teve uma época que eu fazia toda semana. Toda segunda-feira tinha vídeo novo, toda quinta-feira tinha live. Só que é aquela coisa do tempo, né? O tempo apertou, eu comecei a ter outros projetos, então as lives foram ficando mais espaçadas. Então agora eu faço pelo menos uma vez por mês uma live. Na época da pandemia eu cheguei a fazer 3 por semana. Nossa! Cheguei a fazer 3 por semana. Eu fazia segunda, quarta e sábado, que eu fazia junto com outro pessoal, né? Então, tinha live toda. Tinha live. Inclusive, eu fiz uma com um colega, um outro professor que eu conheci na época da pandemia, lá de Sergipe. Nossa. Nós fazíamos semanalmente. Eu conheci muita gente, assim, né? Sim. Na época da pandemia pela internet. Isso é uma coisa positiva, né? Dentro das coisas negativas da pandemia, né? Então, tu faz, de vez em quando, também faz umas lives. Eu faço, inclusive já te convido para participar de uma das minhas lives. Muito obrigado, muito obrigado. Quando a gente acabar aqui, a gente já ensaia aí quando pode ser. Só marcar. E aí, você falando de coisa positiva, assim, na época que eu fazia live direto, eu fazia inclusive lives com os meus alunos, né? Eu dava aula ao vivo em formato de live. E porque eu chegava a mais alunos pelas lives, às vezes, do que pelo próprio Meet. Né? Porque os alunos podiam ficar ali assistindo as lives depois, entravam depois, assistiam. E aí eu consegui trazer um professor do Amazonas para falar, porque eu sou professora de geografia, né? Para falar com os meus alunos. Sim. E consegui também um professor de geografia africano, que estava em Moçambique.
E aí é muito legal isso, nessa globalização, a gente utilizar isso a nosso favor, utilizar para a educação, é muito legal. Uma vez eu feliz com entrevistei, acho que era um colombiano, um professor colombiano, só que ficou meio difícil de entender, a gente se entender, né? Aí eu mandei as perguntas para ele antes, né? O Google o Tradutor lá, e ele mandou de volta as respostas. Aí a gente fazia assim, eu perguntava e ele me respondia pela sequência ali, né? Mas é muito legal isso, né? Porque tu tem a oportunidade de falar com pessoas de outras localidades, com outras visões, né? A respeito da sala de aula e tudo é muito interessante mesmo, né? Determinados acessos que a gente não teria, né? Se não fosse as redes sociais. Sim, sim. E tu sempre, para usar as lives, sempre usou o StreamYard ou tu chegou a usar algum outro recurso? Só utilizei o StreamYard. Eu acho que é o mais acessível que tem, né? Eu já tentei usar outras plataformas, eu acho que o StreamYard é o mais acessível. Mas enfim, Priscila com 2 S e 2 L. Sabe que a minha esposa é Priscila também, Priscila Tatiane. Só que o Priscila dela é com SC. Eu já vi Priscila com C só, né? Só Priscila, né? Mas com 2 S e 2 L's eu não tinha visto ainda, né? Eu também nunca vi. Vou te passar a palavra para ti antes, depois eu faço as considerações finais, mas já dizendo aí, pessoal, o Instagram, né? Prigel7. Não tinha Prigel só, teve que colocar o 7. Não tinha, tive que colocar o 7 no final. Então tá, Priscila, vou passar a palavra para ti, as palavras finais aí, dar um recadinho pro pessoal aí, conselhos, né, pro pessoal não deixar de usar as tecnologias, né. A gente acabou não na verdade o título ali, né, mas é que eu queria te perguntar tanto sobre as redes sociais, né, sobre as metodologias ativas, mas na verdade está tudo dentro desse contexto, né, Priscila? As metodologias ativas, as tecnologias na educação, tudo dentro do que a gente falou, né? A gente não fugiu tanto não foi clickbait, né? A gente não fugiu totalmente do assunto. Pois é, não fugimos. A tecnologia ela é mais uma ferramenta para colocar as metodologias ativas em prática, né? A gente nem precisa de tecnologia para aplicar as metodologias ativas, mas como a tecnologia é um facilitador, ela é mais uma ferramenta que vai fazer com que as metodologias ativas fiquem mais incríveis ainda. Eu agradeço o convite, muito feliz em estar aqui. É sempre bom conversar. E acabou que foi um bate-papo fluido, né? A gente foi aqui conversando sobre essa trajetória. Tu tava meio preocupada, né? Porque tu tava me pedindo roteiro, né? Tu sabe que eu já fiz live até com uma escola que eles fazem podcast, e eles gostavam muito da questão do roteiro, né? Mas às vezes eu acho que ficam... eu sempre ficava fugindo do roteiro, não adianta, né? Eu ficava com vontade de perguntar outras coisas e fugia do roteiro. E aí tu deixa o convidado, às vezes, meio assim, não, mas tu me mandou as perguntas, tu tá perguntando outra coisa, né? Mas na verdade, às vezes eu não queria perguntar aquilo que estava ali, eu queria perguntar outra coisa, né? Então, eu acabei, quando eu fiz essa minha carreira solo aí, eu resolvi a não ter roteiro, né, para ficar uma coisa mais contraída, mais à vontade, e eu poder perguntar o que eu quiser, né? E eu acho que é muito mais legal quando tu pega a pessoa de surpresa, assim, né, para fazer uma questão, não fica aquela coisa, parece tão decoradinha, né? Não sei se é bom para o convidado, mas para mim é. Sim, eu estava tensa, porque eu sempre faço roteiro. Porque eu fujo do roteiro demais também. Deu na telha, vou falando e fujo do roteiro. Mas eu fiquei com aquela coisa, gente, se for falar de metodologias ativas só, eu posso preparar um slide, mostrar, não sei o quê. Eu falei assim, como não tem roteiro, eu vou de coração aberto, o que vier vai ser ótimo, e foi ótimo. Mas é isso, as metodologias ativas, elas são essas formas de engajar os alunos, né? É muito bom a gente continuar utilizando tecnologia na sala de aula, não só porque o aluno gosta, mas porque facilita a nossa vida. Então, eu continuo conectada aos professores, e meu Instagram continua crescendo, o canal no YouTube continua crescendo, porque eu continuo mostrando que é possível. É possível e é bom pra gente. Sim. A gente tem que criar formas que facilitam a nossa vida. E facilita a nossa vida, nos conecta com os alunos. Já tá acontecendo assim, de tu sair na rua, olha, aquela ali é a Priscila do canal Prigel, já tá acontecendo essa situação? E já aconteceram algumas vezes.
Ó, já Tu aconteceram sabe que 3 o meu situações muito meu engraçadas. canal é bem menor do que o teu, né? Mas assim, aqui do Rio Grande do Sul, o pessoal me conhece, principalmente agora por causa da Seduc e tal. E eu acho engraçado, porque quando eu chego na escola, as pessoas chegam, professor Viegas, né? E às vezes eu fico assim, né? Que é muito engraçado. Tu não imagina como é que a pessoa na rua vai te conhecer e as pessoas vêm falar contigo como se fosse íntimos teus, né? Amigos já de anos, né? É muito legal isso, né? Mas também às vezes assusta um pouco. Até hoje mesmo eu estava vendo aquele. Eu nunca vi nenhum vídeo dele, mas eu estava escutando falar, porque eu escuto muito de esporte, né? Do Luva de Pedreiro, aquele. Que ele abandonou as redes sociais, diz que ele, inclusive no canal dele lá, ele tirou os vídeos, tudo do ar, ele não quer mais saber porque ficou meio traumatizado com essa questão da fama, da falta de privacidade na vida, né? Então, assim, é uma coisa diferente, né? É uma coisa Muito rápido, né? No muito caso rápido. dele foi muito rápido, muito veloz. Muito Olha, rápido. eu vou contar, posso contar uma historinha? Aconteceram Claro, 3 vezes, né? deve. Agora eu já olho para as pessoas assim, porque eu fico com medo de ser antipática com gente que me conhece, a pessoa nem me conhece. Mas Sim. aconteceram 3 situações. Uma, eu estava fazendo uma trilha na minha cidade, e o que eu falei, eu virei a Prigel, ninguém me chama de Priscila, não. Eu estava fazendo uma trilha na minha cidade, e aí eu tô andando no meio do Ainda mato. bem que não é Prigel 7, né? Não é Prigel 7, é só Prigel. Prigel. O 7 é só porque eu não tinha um Prigel lá no Instagram. Sim. E aí, eu fazendo uma trilha, e a professora, é a Prigel, nossa, você salvou a minha vida, não sei o quê. Aí ela me abraçou e me apresentou para os amigos, e a gente fez a trilha junto. Ficamos esse dia todo junto. No final, ela me mostrou outro caminho lá para uma outra cachoeira, foi engraçado. Teve uma Isso é vez também que eu tava num forró, e aí eu tava num forró e não tinha mesa para eu sentar no forró. Aí eu cheguei numa mesa, tinha 2 meninas na mesa, eu falei assim, poxa, será que a gente pode sentar aqui, né, dividir essa mesa, é um mesão? Ah, pode sim, senta. Aí eu sentei. Aí daqui a pouco chegou uma terceira. Meu Deus, é a Prigel, eu te sigo. Aqui, ó, são professoras de geografia também, as duas não me conheciam. E aí eu fiquei na mesa das meninas e ainda peguei carona para casa com elas. Elas me deixaram ainda no ponto da onde eu tinha que ir embora para casa. Que e legal. Uma situação que aconteceu que me assustou, e aí eu comecei a tomar um pouco mais de cuidado, foi que eu fiz uma viagem para Recife, a minha primeira viagem para o Nordeste. E eu tava com um amigo meu e a gente saiu para comer um crepe. Beleza. Comemos o crepe, saímos um pouquinho. No dia seguinte, eu recebi um WhatsApp com a minha foto comendo crepe. E assim, eu tava Tu nem tinha visto no ninguém Nordeste, eu sou do Sudeste. Alguém passou, tirou foto e mandaram para mim assim, minha namorada bem tirou essa foto, é você? Porque meu telefone ele é público, né? Aí naquele momento que eu vi a minha foto, um paparazzi, né? Eu nem acreditei que aquilo aconteceu comigo, nunca mais aconteceu. Aí eu fiquei um pouco preocupada. Aí eu mudei o meu telefone. Tu tem aquele teu WhatsApp ali que tu passou para mim, é um WhatsApp profissional, né? Mudei meu telefone não. Peguei meu telefone pessoal e deixei ele restrito aos meus familiares e amigos próximos. E criei um telefone profissional que fica público. Outra coisa que deve acontecer muito contigo é mensagem privada querendo tirar dúvidas. Olha, perguntas assim no privado. Eu até tive que colocar uma mensagem lá, assim, que, né, que entrasse no canal lá para olhar e tal, porque imagina, eu não, né, não tenho tantos inscritos, mas assim, já é uma loucura para mim, as pessoas mandando mensagem na página também do café, eles mandam para mim perguntas assim sobre matemática, sobre aplicativos, né, e tu não tem tempo para ficar ajudando. No início eu queria ajudar todo mundo, mas depois eu disse, não, se eu ficar fazendo isso, não faço mais nada, né? E eu imagino que contigo deve ser muito mais. Sim, acontece muito mesmo. E aí, como eu tenho curso, eu falo assim, você tá no curso? Porque tem lá o nosso canal para tirar dúvidas direto no curso. E algumas pessoas até tiram dúvida também, eu tento atender todo mundo, mas aí às vezes realmente não dá, né? E aí tem gente que entende de boa, que não dá pra você responder na hora, que não dá. Isso que tu faz é sozinha, assim, tu tá com uma empresa, tem uma parceria eu vi que tu tinha um curso com uma outra de alfabetização, né? Sim. Eu olhei lá tudo das
teus cursos lá, com uma outra professora, né? É uma parceria isso? Ou não, tu faz sozinho, o curso é mais particular, assim? Ó, a maior parte dos meus cursos eu faço sozinha. Tu tem até uns sites, né? Uma vez eu fiz um curso com uma colega minha, tem um site que tu cadastra lá e a pessoa paga no site e aí tu recebe, né, na tua conta do banco e tal. Tem uns sites que fazem isso, né? Eu nem me lembro o nome do que eu usava. Eu utilizo essas plataformas de ensino que facilitam um pouco, então, tipo assim, não se resolve nada de pagamento comigo, porque a plataforma pagou direto para a plataforma, né? A plataforma me paga, porque não dava conta de eu ficar vendo pagamento, boleto, não sei o quê. Então, eu utilizo a tecnologia a meu favor, utilizando essas plataformas. Hoje eu tenho quem me ajude, né? Eu tenho uma grande amiga que é minha parceira. Então, tem coisas que é ela que resolve, coisas de algum problema em boleto, de problema que não está tendo acesso, então ela me auxilia também. Durante muito tempo eu tive um sócio que também me auxiliava nessas questões mais burocráticas, mas acaba que a parte pedagógica, quando não é algo como é o kit de alfabetização, que não é a minha área, então eu tenho uma parceira que é a parte de dúvidas específicas do kit, é ela que tira. Eu estou agora lançando, no próximo mês eu vou lançar um kit de matemática, que é de atividades e jogos matemáticos. Eu desenvolvi esse kit, a parte pedagógica dele, as ideias, mas quem desenvolveu o kit foi uma professora de matemática, né? Que ela tem expertise para isso. Claro. Então, ela é minha parceira. Eu vou lançar o kit, a gente utilizou a metodologia que chamamos já de metodologia Prigel, de criar os quebra-cabeças, os bingos, as atividades. Eu fui mostrando assim que eu faço na geografia. Dá para adaptar? Como que a gente adapta? Dá para mostrar os polígonos, não sei o quê. Ela foi dando uns toques matemáticos. Já fez o adesivo do Prigel, assim, tipo meu, assim? Já fez para colocar? Olha, eu até tenho, mas eu nunca fiz nada, acredita? Eu já fiz a xícara, agora até um colega meu que tá fazendo lá, tá aqui embaixo, e ele vai fazer as camisetas para mim também agora, né, do Viegas Cast. Pois é. Então essa é uma coisa legal também de fazer. Eu deixei essa prateleira aqui para isso, para colocar uma bonequinha Prigel aqui, mas acabei não fazendo. Na verdade, era uma menina que falou que ia me mandar de presente, mas não chegou ainda. E aí eu queria fazer as coisas todas, mas acabei não fazendo. Mas é legal, né? Eu tô te mostrando que eu tô aproveitando para fazer a propaganda mesmo. Maravilha. Então tá. Mas essa é a melhor forma de fazer propaganda mesmo. Priscila, eu tô fechando uma hora, eu não gosto de prolongar muito, tu entende melhor do que eu, né? Que a gente não pode deixar muito longo, senão, né, cansa o pessoal. Eu queria te agradecer por tu ter aceito mais uma vez o meu convite aí, porque, assim, a maioria das pessoas que a gente convida, né, aceitam, né? Mas já aconteceu, né, mais de uma vez comigo, assim, principalmente nas redes sociais, que às vezes as pessoas, tem mais inscrito que tu convida, a pessoa não aceita, né, só se for ao contrário, né, e tu aceitou prontamente, né, a participar aí do meu podcast, então eu fico muito grato mesmo por ter participado, gostei muito do bate-papo, né, do teu conhecimento aí, dessa tua experiência aí, dessa tua vivência que tu teve aí durante a pandemia. Como é que é o nome do assessor mesmo? É o Heitor. Oi, Heitor, agradeceu. Ele aparece nos teus vídeos normalmente ou não? Volta e meia, ele faz umas aparições. Então tá. Então, hoje ele tá assessorando aí. Então. Ele tá aqui grudado, deve estar com sono. Tá com sono? Então tá. Eu vou deixar vocês descansar, então agradecer também o pessoal que entrou aí na live, que nos acompanhou, e até a próxima. Obrigada, professor. Até a próxima também. E foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi meu. Tchau, tchau.